Irmãos, a minha esposa está ali sentada, ela vai ficar em pé rapidinho. E você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? É, meu irmão, 20 anos. 20 anos casados. Irmãos, quando o pastor Sebastião conversou sobre o convite, a possibilidade de estarmos aqui, a gente nunca imaginava deixar a igreja lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Mas Deus tem coisas extraordinárias, tem falado coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que no ano que vem vamos ter uma grande colheita em nome de Jesus. Então já quero contar com você no ano que vem, para que a gente, Daniel, faz mais fruta, encher isso aqui de fruta, mais líder, mais medalha, mais bênção e vamos avançar. Irmãos, hoje à noite, amanhã tem jogo do Brasil, amém, irmão? O jogo é que hora? Meio-dia, né? 1h da tarde. Brasil e ninguém sabe, Suíça. Sei que a gente vai ganhar, irmão. E eu queria te fazer um pedido. Eu sei que amanhã você vai trabalhar mais ou menos, você vai estar descansado amanhã. À noite, a igreja vai receber aqui conosco o doutor Aldrin Marshall. É isso, né? Vai aparecer a imagem aí. Foi uma agenda, irmãos, que nós alcançamos. Ele vai estar chegando no Brasil agora. Ele está nos Estados Unidos, ele é brasileiro. Eu participei do Retiro Moriá, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E ele ministrou sobre saúde no corpo, alma e espírito. Irmãos, foi uma palavra extraordinária, muito me abençoou. E tem pessoas que carregam uma revelação diferenciada, tem algo para falar. Então eu queria te fazer um pedido, irmão. Vem para o culto da noite hoje, para cultuar conosco. Não falta não. Faz o maior sacrifício que você puder. Eu tenho certeza que a palavra que ele vai trazer vai abençoar muito a sua vida. E não vai ser só uma agenda para você cumprir. Vai ser uma revelação que Deus vai te entregar em nome de Jesus. Irmãos, eu já saí para longe para ouvir pregadores que muito me abençoaram. Esse congresso eu fui obrigado. A liderança viu que eu estava meio estressado, cansado, brigando com todo mundo, dando bronca em membro do funcionário. Aí pagaram para eu ir, minha esposa me colocou no ônibus, obrigado para eu ir. Aí eu fui dormindo, ônibus leito, com edredom, aí falei, legal. Mas na volta eu voltei no executivo, com o banco quebrado. Falei, eles não são mole não. E foi muito especial esse retiro, porque eu voltei muito abençoado nesse retiro lá da Igreja Batista da Lagoinha, lá na Estância Paraíso. E a palavra que esse pastor trouxe, ele tinha acho que 200 quilos, e ele ficou magrinho. Ele está mais cheinho, mas ele ficou magrinho. Ele mostrou uma foto que me deixou impactado. Ele tem um ministério chamado Metanoia Saúde, você pode seguir lá no Instagram, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada em nome de Jesus, amém? Então, por favor, se eu posso fazer você um pedido, não fique de fora, eu estaria pregando, mas eu prefiro ouvi-lo do que você me ouvir. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, meus filhos não puderam vir, mas em fevereiro a gente está mudando para cá. Agradeço a cada irmão que ligou, mandou mensagem, mandou e-mail, mandou WhatsApp, mandou ligação, mandou tanta coisa. Eu agradeço, irmãos, pelo carinho e tenho certeza que 2023 vai ser um ano de uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor, nosso tempo é um pouco curto. É Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Peço, irmãos, que também orem lá pela nossa igreja no Rio, Primeira Igreja Batista em Cerâmica. Está em transição ministerial lá, né? E o pastor candidato está pregando hoje, semana que vem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção lá também, essa transição. Atos capítulo 20, deixa eu dar para você umas informações. Atos foi escrito por um médico chamado Lucas. Eu já vou introduzindo logo para facilitar. Ele era um médico, companheiro de Paulo nas caminhadas, nas viagens missionárias de Paulo, e era talvez um relator daquilo que acontecia. Por conta da sua credibilidade, o que ele escrevia valia muito para o seu tempo. Então, ele era um cara muito especial, e nas viagens de Paulo, ele não só ia para ser apenas relator, um confidente fiel, mas também para abrir portas em alguns determinados lugares onde eles chegavam, por conta de ser, além de um médico, um homem muito reconhecido no meio dos romanos. O texto diz assim, Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Tem gente que acha que é segunda, né, irmão? Mas o nome já diz que o primeiro dia não é domingo, não é segunda, porque segunda é o primeiro dia da semana, domingo. Reunimos-nos. Então, quem está escrevendo estava junto. Aí já é língua portuguesa, né, irmão? Então, quem está escrevendo estava junto. Reunimos-nos. Então, Lucas estava presente. E aí, a terceira palavra aqui, para o partir do pão. O que é o partir do pão numa congregação, irmãos? A ceia. Então, já tem aprendizado. Ó. Domingo, Lucas estava presente e teve uma ceia. Ok? Olha como é que aprender a Bíblia é fácil. A gente que dificulta, né? E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte,
continuou falando até a meia-noite. Aí já complica, né, irmão? Aí eu... Ô, glória, eu vou pregar um dia até meia-noite aqui, irmãos. Quem falou amém, eu anotei seu nome. Mas tem assunto para pregar até meia-noite, hein, irmão? Imagina, o cara começar a pregar às 6 horas, meia-noite. Imagina, irmão. Tem assunto, hein? Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, como é que é o nome do jovem? Eutico. Significa em grego homem de muita sorte. Mas o cara vai morrer no mesmo texto que ele aparece. Mas Paulo estava lá para ressuscitar o cara. Isso é um cara de sorte. Fala a verdade, irmão. O cara não vai no culto que ele vai, o cara morre, Paulo está lá e ressuscita. Quando a mãe colocou o nome, a mãe acertou. Esse é um cara de muita sorte, chamado Eutico. Estava sentado numa janela e adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Aí até Lucas já achou que Paulo falou muito. Você vê que a gente vê as entrelinhas, né? O cara não precisava dizer que o pastor pregou muito tempo. Mas o cara dormiu aí. Por que ele dormiu? Por conta do longo discurso de Paulo. Então Paulo já é ocupado da morte do moço também, né? Se tem um criminoso aqui na morte, Paulo tem culpa no cartório. Profundamente, durante o longo percurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E deve ter sido uma tragédia, né, irmão? No meio de um culto, um cara cai do terceiro andar, bate no chão e morre. Que cena ridícula, horrível, que marcaria uma igreja para a tristeza para sempre. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Mas o pastor, depois que ressuscita o morto no culto, eu acho que, além de ninguém mais dormir, ele vai ficar ouvindo o cara até o final da semana que vem. Porque que culto, né, irmão? Fala a verdade, teve pregação, longa mensagem, defunto, ressurreição de morto, o negócio foi jóia. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Queria falar hoje com você sobre é preciso descer. Temos que aprender no encontro de célula como esse, que é preciso descer. Preciso dar para você, então, o contexto histórico aqui, para a gente poder seguir. Eu sempre faço isso, porque você não tem obrigação de saber algumas informações, a minha obrigação é ensinar, então eu quero falar para você. As viagens missionárias, as viagens de barcos não eram feitas como a gente hoje em dia pega aí um avião, pousa no nosso destino final e acabou. Eles iam de porto em porto, até o destino final. Por quê? Porque reabastecia o barco, aliviava a tripulação, contratava novos funcionários, que tinham pessoas que ficavam no porto se oferecendo para seguir a viagem, para trabalhar, captavam novos passageiros, deixavam passageiros. Paulo está em um lugar chamado Troade. Troade tem um porto muito importante no primeiro século, onde tem muito dinheiro ali. E a Bíblia vai dizer que Paulo chega em lugares e ele trabalha e implanta uma igreja. Como é que ele implantava uma igreja? Começando uma célula. Não era a linguagem usada, mas era uma reunião de crentes, num lugar, numa casa, e ali era uma célula. E ali já tinha uma igreja estabelecida, certamente com liderança, com um povo funcionando, e era uma bênção. E não era feito num templo, como nós fazemos hoje, mas numa casa. E a casa era de alguém rico, porque a casa tinha 3 andares. E contava-se o primeiro piso da casa, o piso de entrada, o segundo e o terceiro andar, como pavimentos. E possivelmente, a Bíblia vai dizer que havia muitas lamparinas ali, ou muitos candeeiros. As pessoas transitavam, não com lanternas, mas com lamparinas. Não tinha luz elétrica. Então você imagina, 2000 anos atrás, o povo saía na rua, enchia uma lamparina de azeite, acendia com fogo e ia iluminando o caminho. Chegando no local, tinha muitas luzes ali, estava tudo muito aceso, muito bem iluminado. E o Eutico está sentado na janela. Irmãos, eu não sei se por falta de lugar, mas eu acredito por opção dele. Esse moço senta na janela, e janela fala de acessos a 2 ambientes, o externo e o interno. E esse moço consegue ver lá fora, porque a janela permite que você veja fora, e você consegue ver também para o lado de dentro. E esse moço cai no espaço de culto, porque ele dorme vencido pelo sono. Eu não sei você, mas ter sono é um negócio difícil. Eu tenho hoje eu tenho tido mais sono, que agora estou ficando mais velho, e tenho tido mais sono, antigamente tinha menos.
Eu já cochilei no volante uma vez só, para nunca mais. Eu tenho uma parceira de viagem que é minha esposa, não posso criticar porque ela está aqui hoje, não está online, mas ela é assim, vamos viajar por 3 horas. 20 minutos, eu já perdi a passageira. E ela dorme, irmão, assim, de vir aqui lá na banco, esticar as pernas, né? Vai comendo alguma coisa para não dormir e ela vai embora. Fomos pregar uns 150, não, na época 200 quilômetros, 250 quilômetros da minha casa. Preguei, acabei de pregar numa igreja lá, tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói, você deve ter ouvido falar, até um barco bateu lá, um navio lá, tudo acontece no Rio de Janeiro. A linha vermelha, depois a Avenida Presidente Dutra, para chegar onde eu morava, lá no interior. E aí eu fui pregar, o culto foi uma bênção, no final o pastor, vamos lá que tem uma moça endemoniada. Aí vai eu para a casa da moça endemoniada, e chegamos lá na casa, tinha uma moça, tinham cortado rodelas de batata e amarraram na cabeça da moça com uma fralda. Eu não sei se resolve, mas era uma cena esquisita. Eu falei, dá para tirar a fralda? Não, pastor, ela está muito endemoniada e com dor de cabeça. Não, para dor de cabeça acho que tem que aplicar dipirona. Eu não sou médico, irmão, nem deveria prescrever, mas lá em casa ela resolve, Dorflex, dipirona. Eu tomo Dorflex para tudo, até para dor de cotovelo eu tomo Dorflex, irmão. E demônio sai em nome de Jesus. Oramos pela moça, ficou tudo bem, saímos ali, o pastor evangelizou, a moça se converteu na casa, amém? E aí fomos para a casa dele, comemos pizza e fomos embora. Dorme aqui, não dorme, dorme, fica, não fica, vai, não vai. Eu vi Vinícius pequeno, entrei no carro, e era um Fiat Uno da Misericórdia Divina, e eu fui embora. Adorava aquele carro, maravilhoso. Vivia fervendo, mas era uma benção, era o poder do Espírito Santo. Quem teve Fiat Uno sabe do que eu estou falando. Parecia uma chaleira. Chegamos no meio do caminho, irmãos, eu estava indo bem, estava tranquilo, de repente eu pisquei. Quando eu pisquei, sabe quando você pisca e você acorda, de repente o carro estava batendo nas gretas laterais da Dutra, eu nunca mais dormi. O sono foi embora, porque ter sono e lutar contra o sono é um perigo, irmãos. Por outro lado, precisar dormir e não ter sono é outra guerra. Porque de vez em quando você não pode dormir e o sono vem. Em outros momentos, você pode dormir, ou sou eu que passo por isso? E o abençoado não chega. Eu, quando era criança, contava um carneirinho para dormir. E eu já tentei, não adianta, irmão, o sono não vem. Aí eu boto um fone de ouvido, sem fio, para não morrer enforcado, porque eu mexo muito na cama. Boto uma música, e a música toca, e eu durmo, e de madrugada eu tiro os fones e vou seguir o dia. O Eutico está no culto. A Bíblia diz que ele era um jovem. Há uma versão que diz que era um moço, e no grego diz que era um moço bem jovem. O que nós podemos entender é que ele era um adolescente, ali na faixa etária dos seus, 16, 15 anos. Uma coisa sabemos, ele era solteiro, porque a referência de jovem na Bíblia era geralmente para homens solteiros. Paulo atraca o navio e vai seguir viagem, mas já que tem uma igreja, Paulo vai trabalhar. E ele chega para aquele povo e avisa, Paulo chegou. E eu não estou falando de um Luiz Wagner, eu estou falando do Paulo, o maior homem, o homem que mais nutriu a igreja com seus ensinamentos. Poderoso na palavra, um mestre do ensino. Então Paulo chega, então começa os zaps de 2000 anos atrás a receber mensagem em grupo. Aquele grupo que você bota chaleirinha, bota pombinha, bota coração, bota borboleta, mas só Paulo está por aí, vai ter culto, hein? E vai todo mundo para lá. Paulo posta no Facebook, vai ter live, irmãos, mas não vai ser o tempo todo, tem que estar lá presente. E Paulo está ali pregando, e ele começa a pregar. Suponhamos que o barco atracou e comunicou todo mundo, e começa a reunião de culto. E a gente olha aquele movimento especial acontecendo. Não é todo dia que tem um apóstolo dos apóstolos pregando. Não é o dia que temos o homem mais importante da igreja do primeiro século, pós Jesus, ensinando a palavra. Todos querem ouvir Paulo. Mas tem um jovem de muita sorte, que está na pior condição, está na janela. Então Paulo começa a pregar e a mensagem vai estendendo, se começou às 18 até chegando à meia-noite, e Paulo está pregando, ensinando, orientando, todo mundo aprendendo, e tem as lamparinas ali misturadas, muita iluminação naquele lugar, e está o moço na janela, ora ele olha para o porto, ora ele olha para o culto, ora a cabeça dele está lá fora, ora a cabeça dele está lá dentro. Irmãos, em Troade havia muito emprego, muito dinheiro circulando.
Talvez o sonho daquele moço fosse sentar no navio, seguir sua vida e recomeçar, e começar num novo tempo, uma nova fase. Só que o seu coração não estava no culto. Eu já dormi em culto, irmãos. Eu já dormi com pregadores pregando, já dormi em cinema, então eu sou o melhor que tem. O dia que a gente for no cinema junto, você tem que ficar me catucando assim para dormir. A minha esposa tem uma estratégia, vai nós 4 para o cinema, iam ela e Vinícius ver filme de adulto e eu e Vanessa ia ver filme de criança. Eles viam Velozes e Furiosos, viam Máquina Mortífera, acho que não. Eu acho que já é um filme mais antigo. E eu ia ver Era do Gelo, ia ver Pinguim de Madagascar com a Vanessa. E a Vanessa ficava assim, pai, vira, você viu? Aham. Eu ia chegar, sentar, dormir. Mas no culto, às vezes, você está moído de cansado. Você às vezes veio porque sabe que, meu Deus, eu preciso estar lá, porque eu tenho que receber de Deus uma direção, uma palavra. O pastor vai pregar e vai ser uma benção, o louvor vai me abençoar, vai ter o pregador de fora, vai ser uma noite especial. Não, é Paulo presente, eu não posso perder. Só que me parece que esse moço, o sono vem entrando e lhe atrapalhando, e eu não quero falar de um sono físico, mas tem pessoas que vêm ao culto, entram na congregação, a pregação é uma bênção, o louvor é uma bênção, as pessoas são uma bênção, mas há uma sonolência espiritual nos dias de hoje, em que a gente prefere mais descansar e achar que amanhã podemos mudar, que o avivamento vai chegar no outro dia, que depois eu abro a célula, depois eu resolvo, amanhã eu começo a dizimar, mês que vem eu me comprometo a estar presente. Há uma sonolência espiritual tomando a igreja pós-pandemia absurda, irmãos. Eu pensava que pós-pandemia o povo ia invadir a igreja, ia ficar brigando para entrar. Abre a porta, por favor, pega essa cadeira aí, eu vou sentar. Abrimos o primeiro culto, quase 400 inscritos, 6 presentes. Falei, uau, tinha mais gente trabalhando do que sentada. É claro que o governo do estado liberou o culto no sábado, a gente abriu no domingo. Todo mundo de máscara, álcool gel, eu todo parafernália, mas semana que vem vai ser bombado, menos gente ainda, cancelamos até o da tarde que nem chegou a ter. Há uma sonolência que tem levado os crentes a uma queda. A sorte do Eusco é que ele caiu para dentro. Se ele cai para o lado de fora, talvez ninguém o percebesse. E tem muita gente, irmãos, que a sua sonolência espiritual está lhe fazendo cair para lá, não para cá. Há o entendimento de que cair aqui dentro é um comprometimento novo que você pode começar. Pode ser uma queda para um novo posicionamento. Mas cair lá não tem volta. Não tem Paulo para te levantar. Não há um líder que vai até você e vai te dar a mão e te colocar de novo de pé. Agora vamos entender a história que acontece nesse contexto geral. Paulo alonga a mensagem, há uma ceia, tudo está uma bênção, e o episódio principal da mensagem do texto é a morte do menino. Alguém que está ali dentro, mas o sono faz dele estar mal posicionado. Há uma falta de posicionamento que vivemos como igreja hoje, de estarmos sempre no limite entre fazer o que é a vontade de Deus, ou se permitir ser vencido pelo sono, e talvez até cair para o lado de fora. Mas a Bíblia vai dizer que é um homem chamado Paulo, não estou falando de qualquer pregador, Paulo, o líder que a igreja mais, o líder que mais nutriu a igreja com os ensinamentos. Paulo faz uma coisa, irmãos, que nós, igreja, temos que aprender e começar a fazer, se não fazíamos, ou se fazemos, precisamos multiplicar isso. Paulo para o discurso, ele para de pregar, ele entrega o microfone, se tem um microfone. Se tem um megafone, ele entrega o megafone. Se apenas tem a sua voz falando, a Bíblia diz que Paulo desce. Ele sai da posição do altar que ele está. E ele vai até o moço caído, que o levanta o morto e abraça esse moço. Chegou o tempo, irmãos, de pararmos de discurso e abraçarmos quem está caído em nome de Jesus. É o tempo da igreja abraçar o caído e dizer para ele assim, olha, eu estou aqui para te levantar. Porque levantaram ele morto. E tem muita gente, irmão, que chegou aqui morta. Vem para cá morto. Já pensou em suicídio? Já pensou em acabar o casamento?
já faliu, ninguém sabe, está caído, está arrebentado, é um caos tremendo, as respostas não chegam, a vontade da pessoa é sumir, mas ela conseguiu chegar e está aqui dentro. Hoje é um dia então que nós temos que descer para abraçar e dizer: meu irmão, você está no lugar certo, porque apesar de declararem que você está vencido, fracassado, falido, perdido, o Senhor vai erguer você em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, meu irmão? Paulo é o maior exemplo de alguém que abraça sem buscar uma retribuição. Paulo é o exemplo de alguém que desce para abraçar alguém que não vai retribuir um abraço. E como é bom abraçar quem pode nos retribuir um abraço, irmãos. Lá na nossa igreja nós tínhamos, está parado, né, um ministério chamado Acorda Igreja. Eu preguei uma mensagem lá, aí eu invento moda, aí uma moça se vestiu de noiva, entrou dançando na igreja uma música de noiva, e aí no meio da dança, o pessoal do teatro vai subindo e um vestido de pastor, e eu preguei sobre a Acorda Igreja, e aí um sobre menino de rua, outro ajudando não sei o que e tal, e aquele negócio, todo mundo chorando, e aí essa mensagem com o tema Acorda Igreja virou um ministério para cuidar de quem tinha fome e ajudar dependente químico e tudo mais. E aí, irmãos, eu quase não ia com eles, mas às vezes que fui me impactou. Ver empresário bem-sucedido da igreja abraçando um morador de rua que não tem nada. Eu cheguei na primeira vez, eu botei uma bermuda, um tênis, que a gente tinha de um calor tremendo, botei uma bermuda, uma camisa do Acorda Igreja, que é um relógio grandão escrito Acorda Igreja, só a gente que entende o que significa. Aí eu fui para lá, cheguei lá, entregando as marmitas quentinhas, na minha cabeça era só isso. Mas eu vi a gente bacana, irmão. Mulher chique, abraçando um mendigo fedorento, tirando sapato e tênis para dar para morador de rua, levando coisas particulares para dar para esse povo. E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração dizendo o seguinte: Luiz Wagner, pregar no púlpito é fácil. Pregar na rua, no dia a dia, que é o desafio. E eu via, era uma picape, ela encostava a picape com 500 refeições, e junto com as 500 refeições, quase 1000 garrafinhas d'água, algumas a gente comprava, outras higienizavam, enchiam. Eu ficava pensando assim: rapaz, o que é essa mulher aí, que tem um carro bacana, uma casa bacana, tem um status na sociedade, está fazendo, abraçando um fedorento aí, todo perdido, que ninguém dá valor a ele. A igreja foi levantada para isso, irmãos. A gente quer abraçar o deputado, o vereador, o governador, o empresário, mas o evangelho é para aqueles que também não têm mais nada e dependem da gente ir lá. Paulo está abraçando um cara que está todo mundo dizendo que está morto, mas para Paulo ainda tem alguma coisa ali. Eu acredito, irmãos, que viveremos para ver pessoas que ninguém dava nada por elas serem transformadas pelo evangelho, se posicionarem na sociedade e vão testemunhar que Deus ainda é todo poderoso para fazer uma grande obra. Paulo desceu, abraçou, todos ficaram atônitos porque o cara estava morto, mas os caras levantaram o morto. As pessoas têm mania de levantar quem já morreu, valorizar quem não tem mais jeito. O mundo aplaude o que não presta, e a igreja vai lá para abraçar e restaurar o que não presta mesmo. Esse é o nosso desafio, irmãos. Tocar aqui no culto é maravilhoso, mas tocar no hospital para aquela criança que está num estado de câncer terminal, talvez seja, irmãos, o louvor mais perfeito que sai dos nossos lábios. Eu aprendi o que era o evangelho no seminário, como o evangelho é restaurador, quando a equipe da turma foi para uns trabalhos de capelania no Hospital do Câncer. Eu já tinha ido a presídio, irmãos, é outro lugar que não é bom ir, mas quando você vai, você volta mais crente. Você dá valor à sua liberdade. Mas chegando lá no presídio, a gente cantava, e uma coisa eu sabia, eu estava junto com os presos, mas eu estava livre. Eu ia embora, eles não. Alguns cumprindo 25, outros 15 anos, outros 18 anos, outros 6 anos, e todos são inocentes no presídio, né? Tu chega lá, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu fui por engano, todos.
Mas os que se convertem falam assim, não, eu fiz mesmo, aí se converteu. Eu matei mesmo, eu estrangulei, eu fiz tudo errado, mas Jesus me transformou. E lá em Bangu 2 ou 3, Bangu 3 ou 4, lá no Rio, a gente tinha um trabalho de evangelismo lá, quando eu ainda era seminarista, era engraçado, um triste estar lá, né? Mas íamos lá e tinha uma igreja lá. E os caras cantavam música de Jesus me libertou. Porque aquelas cadeias, aqueles homens talvez nunca mais vissem a luz do dia lá fora. Mas as cadeias que desprendiam no mundo espiritual caíram por terra. E eram homens que devoravam a Bíblia. Eu nunca fui de mulheres, mas devoravam a Bíblia. Eu fui levar uma cesta básica no centro de visitar um grupo de dependente químico. Aí cheguei lá, tinha um cara lá, não tem nada para fazer aqui, esse lugar aqui é um inferno, eu não consigo, eu já parei de usar droga. Eu falei, cara, vai ler esse livro aqui, toma, dei a Bíblia para ele, lê esse livro aqui e para de perturbar. E fui embora, irmão. 3 meses depois voltei lá. Esse cara me interpelou, falou, pastor Luiz Wagner, tudo bem? O senhor tem outro? Porque eu já li esse todo. Tu leu todo em 3 meses? Li. Do Gênesis ao Apocalipse. Ainda não tenho umas dúvidas para tirar com o senhor aí. Cheguei na igreja e dei a louca. Vai todo mundo ler a Bíblia em 90 dias. Porque se o viciado consegue, todo crente consegue. E botei lá 14 capítulos por dia, vamos ler a Bíblia toda. Teve gente que não conseguiu ler em 30 e 90, mas leu em 6 meses. Que bom, né? Eu fiquei pensando, irmãos, o cara lia a Bíblia toda, e ali dentro da cadeia, onde não tinha nada de liberdade, eles estavam libertos em Jesus. Mas no Hospital do Câncer foi difícil, irmãos. Ala infantil. Entramos lá, foi sorteio, né? Eu escolhi hospitalar, porque eu trabalhava perto do hospital, do INCA. Cheguei na ala infantil, tem todo um regulamento. E a gente assim, não, a gente é crente, gente madura, vamos lá, a gente está acostumado. Estou acostumado a ver gente que leva tiro, facada, tranquilo. Aí a psicóloga, a terapeuta e a capelã lá, ó, e a assistente social chegavam, olha, é o seguinte, não pode chorar perto da criança, não pode pegar no colo, não pode abraçar, não pode dar nada para comer. Se sentir mal, saia, porque vocês vão ver coisa. Eu já vi filme de Hollywood, tem coisa péssima lá. E quando a gente abre uma porta e entra, irmãos, a única coisa que nos falta são lágrimas. De ver crianças sem parte do rosto que foi destruído por uma doença. Crianças que não tinham olho, com a boca toda arrebentada, sem dentes. E o que mais marcou para mim na época, que eu cheguei lá, entrei forte e pensei, meu Deus, eu tenho que voltar, mas eu estou aqui firme. Elas querem abraçar e não pode, querem beijar, não pode. E aí a gente perguntava assim, e a psicóloga falava, nunca pergunte pela família deles, porque a família não vem mais, abandonou para morrer. Criança de 5, 6, 7 anos. E aí eu cheguei numa criancinha, irmãos, e ela falou assim, você sabe onde mora minha mãe? Pede para ela vir aqui. Porque semana que vem vai ser meu aniversário. Eu levei bolo, levei chocolate. Não pode? Pode, hoje tem aniversário. Não, mas a criança não pode comer doce. Não, essa pode, é aniversário. E a psicóloga, não, ela chamava a gente de pastor. Pastor, não pode, minha senhora. Essa menina vai morrer mês que vem. Deixa ela fazer pelo menos o aniversário dela. Essa roupa do hospital não está legal, eu vou comprar um vestidinho para ela. A mulher, mas como é que sabe que ela vai morrer? Ela já está morta, doutor, você não percebeu? Ela já morreu, essa menina. Essa menina não vai sonhar com casamento, não vai sonhar com ter filhos, não vai sonhar com mais nada, a não ser que a igreja transforme a vida dela. Não vai sobrar mais nada. E a psicóloga começou a chorar. Eu falei, que bom, a psicóloga chorou, ela tem alma. Desculpa os psicólogos presentes. Desculpa. Elas têm alma. Pastor também é uma turma de desalmado, né? Também não chora, né? É uma raça difícil. São 2 difíceis. E a mulher falou assim, então fazer o seguinte, vou conversar com o médico. Se a senhora falar com o médico, ele não vai deixar. Deixa eu fazer, eu vou trazer tudo. Não pode. Tá. Aí o médico falou assim, não, vai lá. O médico era bonzinho, ruim era assistente social. Desculpa os presentes. Também, eu estou só arrumando inimizade hoje, meu Deus do céu. Pastor, psicólogo, assistente social. Bom, e os outros também. Os crentes. Crentes tudo é ruim, pronto, que é resolvido. Mas somos lavados pelo sangue de Jesus, estamos liberados. E quando a gente chegou lá para a festa da menininha, estava ela lá. Ó, seu aniversário. Parabéns.
Só que não era aniversário da menina. Não era aniversário dela. Ela não sabia quando era aniversário dela. Porque já estava lá há quase 4 anos. E ninguém vai visitar. É ali que a gente tem que abraçar. Pessoas que nós não temos uma explicação teológica para dar a eles. Nós não temos uma explicação científica para dar a eles. Mas nós temos um chamado do Evangelho de que é descer para abraçar. É muito lindo, irmãos, quando pregamos de que o Evangelho tem que amar a todos, pregar-se a todos, ensinar a todos. Mas a prática hoje é preciso deixar. Passou-se o tempo de uma igreja de discurso, chegou-se o tempo de uma igreja que abraça. E se for preciso descer, irmãos, eu não estou falando do Luiz Wagner descendo, estou falando de Paulo. O homem que podia falar assim, ó, deixa ele aí no canto, que estava dormindo, não era para dormir. Desceu. E Paulo sabia que o discurso era longo, porque estava longo. Lucas disse que foi longo, o discurso foi longo. Todos perceberam que foi longo. Trouxeram o menino e Paulo vai até ele. Eu imagino Paulo se curvando, aquele moço morto, o abraçando. E a partir dali, Paulo fala, não está morto não. Mas ele caiu lá de cima. Talvez uma fratura, nada, está todo quebrado, mas está vivo. É possível se levantar e trazer consolo à igreja. Tem gente, irmãos, que está aqui, está todo quebrado. O casamento está quebrado. Relacionamento com os filhos está quebrado. A empresa já quebrou. O credor já bateu na porta, está quase levando os filhos como escravos. E o que nós podemos fazer, além de orar, irmãos? Talvez seja abraçar. A gente às vezes pega pessoas, irmãos, eu quando pastoreava no interior, meu apelido era Zé do Caixão. Porque eu era o pastor que mais fazia enterro, porque os pastores lá só enterravam membros da igreja. O padre cobrava para enterrar, eu não cobrava para enterrar, enterrava todo mundo. Então meu telefone tocava, pastor, opa, enterro, né? Eu ia lá e sepultava. Houve um episódio, irmãos, a minha esposa está aqui, a minha testemunha ocular, que eu enterrei o mesmo defunto 2 vezes. O cara foi sepultado, 18 horas, o filho dele trabalhava na Nova Dutra, né? Foram buscar o cara no trabalho, o coveiro tem que enterrar, já são 6 horas, não tem iluminação, enterramos o defunto, foi todo mundo para casa, eu dei a palavra de sepultamento, fomos para casa, e quando foi mais ou menos às 11 horas da noite, tocou o telefone, pastor, tudo bem, aqui é fulano, tudo bem, meu marido chegou, o que eu vou visitar? Não, é porque ele pediu para enterrar meu sogro de novo amanhã, porque ele foi lá e desenterrou o pai. Eu falei, isso é crime federal. Ela, mas desenterrou, limparam o caixão, colocaram de novo lá, o coveiro é vizinho, todo mundo é amigo, na cidade pequenininha, amanhã enterrar de novo 8 da manhã. Falei, tudo certo. E vai eu de novo para o enterro. Estamos aqui mais uma vez. Gente, sabe minha esposa, Vivian? Minha esposa está aqui, ó. Conrado tem histórias, né? Se eu contar 10 aqui, a gente não sai hoje, vira stand-up. Estamos aqui de novo para sepultar mais uma vez o seu fulano, que morreu e sepultou ontem, de novo, e vamos enterrar rapidinho, porque já não está legal. O pessoal bebeu a madrugada, estava todo mundo bêbado, e aí é a parte do enterro que é divertida, porque começaram a contar as histórias, porque o filho que bebeu tinha histórias para contar do pai, e aí o enterro vai esticando, gente, já vai dar meio-dia, vamos enterrar logo. Era para enterrar às 8, tem outro defunto que ainda está na vaga. Pastor, já fica aí para sepultar logo próximo, já que o senhor está aí, então tudo certo, estou aqui. Mas eu chego em enterro, irmãos, de pessoas que não têm mais o que fazer, um desespero tremendo. E às vezes eu não tenho o que falar. Um abraço. Um abraço. Às vezes, irmãos, o abraço que você vai trazer à pessoa que está desesperada, sem destino do que vai ser feito amanhã, vai diminuir a adrenalina no corpo dela. Melhora os níveis de cortisol do sujeito. Restaura na pessoa, muitas vezes, a esperança. Irmãos, eu já vivi tanta coisa nesses 20 anos de ministério. Eu fui sepultar uma criança um dia, irmãos. E eu cheguei lá no sepultamento da criança. E todo mundo falava assim, pastor, por que Deus permite isso acontecer, pastor? Pastor, ora para ressuscitar o menino. Pastor, isso, pastor, aquilo. E vai se transferindo para cima de alguém toda a responsabilidade daquele momento. E eu chego lá, vem uma mãe que durante 9 meses nutriu uma esperança de um bebê, pintou quarto, arrumou casa, fez enxoval. O pai tirou férias para cuidar do bebê. A mãe deu entrada na licença maternidade antes da criança nascer. E aí chega lá quem é a igreja.
onde está todo mundo falando mal, xingando, brigando, porque Deus é o culpado de todos os problemas do mundo, porque inventaram um negócio assim, não, se Deus não fez é porque tem um negócio assim e tal, e alguém tem que ser o culpado e Deus recebe todas as culpas. E aí chega o representante de Deus. Olha que situação, pastores, a gente passa, né? Chegou um representante, ó. Deus tem uns representantes, nessa região aqui é o Luiz Wagner, o credenciado para falar em nome dele. E está aqui, e ele é obrigado a ter a resposta, que até o ateu não tem a pergunta. E eu cheguei lá, e quando eu vi aquela mãe chorando, irmãos, e o pai chorando, eu fui andando naquela direção daquela mulher, peguei ela pela mão, levantei, abracei, e eu só podia fazer uma coisa, irmão, junto com aquela senhora, chorar também. E abracei o pai, e chorei também, e choramos juntos. E abre-se a Bíblia, traz-se uma palavra de conforto, e passa-se uns meses. A gente encontra o pai e a mãe e fala, pastor, não foi a palavra naquele dia que fez a diferença, mas aquele abraço me colocou de pé de novo. Falei, então engravida essa mulher de novo, meu filho, em nome de Jesus. Porque Davi estava triste no quarto, sem comer, em luto, orando pelo filho. Alguém chega e fala, o filho morreu, Davi. Ele faz a barba, prepara a Betseba, porque hoje eu vou sacudir o palácio. Acabou, chegou o Davizão. Irmãos, vivemos uma fase de que não vai adiantar o que falamos, talvez não vai entrar no coração do sujeito, mas a nossa atitude vai fazer uma diferença significativa. Não adianta trazer, vem para cá que a gente vai pregar e você vai ouvir uma palavra que vai te abençoar, e sempre vai ser assim. Mas há pessoas, irmãos, que além da palavra vão depender da sua visita, do seu abraço, da sua ajuda financeira, da ligação telefônica. Porque a igreja, ela ainda é um organismo vivo, porque você está aqui. Eu fico olhando, irmãos, como é confortável o caminho do discurso. Mas Paulo nos ensina que temos que descer. Temos que aprender a chorar de muito com os que choram. Porque tem sido cada vez mais difícil se alegrar com os que se alegram. Quando a gente vê alguém feliz, parece que a gente fica até meio decepcionado. Poxa, está tão feliz o fulano, né? Aquela mãe estava no culto. Se tivesse, no meio de um culto, ver um filho morrer. Aquele pai estava num culto, no meio de um culto, ver o filho morrer. Mas havia poder de Deus naquele lugar para restaurar até quem estava morto. Talvez você não entenda isso, mas aqui podem ter alguém que do lado da esposa tem um marido que está falido. E a esposa sabe disso. Talvez do lado da esposa, do esposo, tem uma esposa falida, com uma enfermidade que o médico até já deu uma palavra que não tem mais volta. Reunimos em lugares e nesses ambientes trazemos nossas histórias para cá. Eu tenho uma história. A minha esposa tem uma história. E há 20 anos atrás nos juntamos e começamos a escrever uma história que parte da história dela se juntou à minha, parte da minha história se juntou à dela, e tivemos filhos que não têm nenhuma responsabilidade com o que nos foi construído antes. Porque vamos agora construir sobre ele uma expectativa, e assim sucessivamente, ele nos filhos dele, e os valores que nós aprendemos, temos que trazer para os filhos que vão passando adiante, e aquela família está naquele lugar, e o moço no meio do culto cai e morre, e ó, está morto, hein? E Lucas traz o diagnóstico, porque ele era médico, o cara está morto. O Lucas poderia ter colocado assim, ó, ali, levantaram o moço mais ou menos morto, meio morto, moribundo, quase morto. Mas Lucas diz que o cara estava morto. E ele é médico. E Lucas sabe mais que Paulo de quem está morto, de quem está vivo. Só que Paulo entende do abraço. Paulo vai no coração. Abraça o moço. Olha, ele está vivo, hein? Fiquem tranquilos, porque ele está vivo. Me lembro de Jesus, num cortejo, entrando na cidade de Naim. Cemitérios do lado de fora, para não ter envolvimento com a morte. Cidade poderosa e rica do lado de dentro. Aquela mulher sepulta o marido e tempos depois sai para sepultar o filho.
a multidão que leva o cortejo daquele moço está saindo, a multidão que vem com Jesus está entrando. As multidões se misturam, Jesus olha para a mãe e dá a primeira palavra para ela: não chores. É muita ousadia alguém chegar no enterro e falar para uma viúva que perdeu o filho para não chorar. E Jesus dá um passo de novo para frente. E aí Jesus ele causa um problema gravíssimo para ele, porque ele era mestre. Se tocarem defunto, agora ele é um mestre amaldiçoado. E ele coloca a mão no caixão e fala com essa mulher assim: agora minha senhora, você tem um problema, que eu mandei você parar de chorar e tem um filho morto. E eu tenho um problema, minha reputação joguei no buraco, porque se vão falar que o tal Jesus, líder do movimento revolucionário judaico dos dias de hoje, está botando a mão em defunto. E eu vou ser preso, vou ser condenado a largar a minha liderança, dizer que tudo que eu prego é mentira, porque se um mestre coloca a mão no defunto, a sua credibilidade vai lá no fundo do poço. Mas Jesus não está preocupado com a sua credibilidade, ele está querendo secar as lágrimas de uma mãe. Então ele coloca a mão sobre aquele defunto e libera uma palavra para o defunto. Eu já vi muita gente falando com o defunto, irmão. Mas é a primeira vez que eu vejo um defunto levantar depois que ouve uma palavra, mesmo ele estando morto. Porque quem está morto não escuta. Jesus fala assim para ele: moço, a ti te digo, levanta. Mas ele está morto, Jesus, você está doido? E de repente o moço levanta. Corajoso é quem segura a padiola e não solta o menino para ele não cair no chão. Porque o esquife era uma padiola, o menino embrulhado, Jesus estão segurando. Se eu estou no caixão segurando, eu, irmão, amo Jesus, mas eu largava o defunto para lá, eu dava uma corrida, depois eu voltava para conferir. Porque, sinceramente, irmãos, não é fácil. Segurando o defunto, Jesus chega, coloca a mão, todos arregalam os olhos e falam: agora acabou, não tem mais jeito. Agora ele vai ser preso, vai ter que passar pelo sinédrio, vai dizer que ele é um mentiroso, que tudo que ele falou é falso, não está cumprindo a lei, porque ele é um cara que se apresenta como mestre dos sacerdotes, embora não seja, mas o seu conhecimento é absurdo. Tocou em defunto, perdeu tudo. Só que Jesus tem um poder para trocar naquilo que já está desenganado, morto, com uma palavra liberada, com atestado de óbito e carta de falência de cartório. E dizer nessa manhã: levanta-te. Aquela mulher, irmãos, deve ter se misturado. Eu quero chegar no céu, sentar lá, e deve ter umas telas assim que aparecem em alguns vídeos. Aquela mulher secando a lágrima, abraçando e beijando o filho, tirando do corpo do filho aquele monte de pano amarrado e dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque meu filho estava morto agorinha, e esse tal de Jesus trouxe vida para ele. Jesus traz para si o problema. É aquilo que nós aprendemos a vida inteira e não fazemos. É um tempo de entregar todas as nossas crises, dificuldades na mão de Deus. Esse é o tempo. Porque no tempo oportuno Ele há de agir. Não é tempo de você abandonar seu ministério. Não é tempo de você enterrar o seu talento. Não é tempo de você abandonar o seu dom. É tempo de secar a lágrima e ser abraçado na certeza de que o Senhor há de nos levantar para uma nova história em nome de Jesus. Paulo desce. Paulo desce. Para, não é para pregar, é para descer. Abraça. Paulo volta. O moço está vivo? Está tudo certo? Pega o pão. Vamos partir do pão agora e começa a compartilhar a ceia. Pão para você, pão para você, para você. Comungam partir do pão. Termina o texto. O dia seguinte começa com Paulo acabando de pregar. Até o romper da manhã, a versão que diz até o crepúsculo, até o amanhecer, 6 horas. Gente, estou indo embora, o barco vai sair. Deus abençoe, tchau todos. E a Bíblia diz que todos foram consolados porque o moço estava vivo. 2 coisas a gente aprende nessa história. Uma família é restaurada no ambiente do culto. Acho que houver, vem para cá, meu irmão. Aconteça o que acontecer, aqui é o local que Deus vai restaurar a sua família em nome de Jesus. Não importa quem vai estar pregando, quem vai estar cantando, quem vai estar dirigindo. O importante é que se o seu coração estiver aqui focado em ouvir o que Deus tem para falar, a sua família sempre vai ser melhor em nome de Jesus. E segundo, aquela história circula por toda a cidade de Troade. Porque houve um dia que alguém morreu. E o homem principal desceu.
Irmãos, a fama da igreja circula-se por muitas coisas. Mas eu tenho certeza que se a igreja de hoje for a igreja que desce para abraçar os necessitados, os carentes, os oprimidos, os sofridos, vai faltar espaço para a gente ter aqui, para sentar. Não eles, mas aqueles que querem financiar o reino. Lá na igreja, a líder do ministério falou: pastor, Deus mandou dizer para mim que não é para pegar 1 centavo da igreja para fazer as comidas. E o povo levava doações, e sempre faltava carne, e tinha um propósito, ter carne todas as terças-feiras. E de vez em quando era eu que ia comprar carne do meu bolso, salsicha, porque não deixa de ser, né? Trazia um salsichão, um pacote de salsicha e levava para a igreja. Ó, bota salsicha aí. Não, pastor, Deus vai dar coisa melhor. Mas eu só posso dar salsicha. Deus que dê coisa melhor, eu só posso dar salsicha. E eu me lembro que estavam picando salsicha, e o sonho da líder naquele dia era fazer uma carne picadinha com batata. E eu comia daquela comida de vez em quando também, que a comida era boa, irmão, coisa de primeira. E a moça falou assim: puxa, eu queria comprar, vou lá passar no cartão. E ela chegou no mercado, o gerente do mercado, um menino que frequentava a igreja lá cortando a carne, ela para o quarto da igreja, ele falou com o gerente falou assim: vou ligar para o dono do mercado. E ligou para algum responsável. Quantos quilos você precisa? Uns 25 quilos de carne, que ela já pediu também para a semana que vem, né? Que ela não é boba. Líder meu tem que andar com a mente na frente, né, irmão? Vai dar salsicha para o povo? Salsicha eu dou, Deus vai dar melhor. Aí o cara falou assim para ela: faz o seguinte, quinzenalmente vem aqui e busca 30 quilos. Um milionário que nunca nos viu, não sabe quem é, mas entendeu que nós estávamos ali para abençoar quem não tinha nada, ele não faz nada por eles. Deus vai nos conectar com pessoas que financiarão projetos tão extraordinários, que não vai ser você quem vai pedir, ele que vai nos procurar. Sabe por quê? É simples. É simples. Deus, quando nos dá uma visão, Ele também traz o financiamento. Aquela história circula por Troade, todo mundo ouve. Paulo teve lá. Quem é Paulo? Paulo é o cara que está abrindo congregações em cidades, igrejas de Jesus. O cara está voando o mundo. Voando não, né? Navegando pelo mundo. Entretanto, o Eutico, quem é Eutico? Filho de dona fulana. O da sorte, caiu, morreu. E aí? O Paulo estava lá. E aquele moço entrou com sono e saiu transformado em nome de Jesus. Irmãos, eu queria que vocês colocassem o pé para a gente orar, porque a hora acabou. Fique em pé, para a gente orar. Eu quero que você feche seus olhos, irmãos, agora. Feche seus olhos. Se desliga do que está acontecendo aqui dentro desse espaço. Mas talvez você entrou aqui, irmão, no pior do teu momento. Numa crise que talvez ninguém saiba, só você e Deus. E eu queria dar para você uma oportunidade. Uma chance. Paulo não está aqui, mas o ensinamento dele chegou até nós. Eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui hoje, e está numa fase muito difícil da sua vida, e não tem mais para onde ir, ou já foi para muitos lugares e não encontrou o que você precisava. Eu quero convidar vocês pela fé, mas é pela fé mesmo, a sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor, porque alguém vai te abraçar nessa manhã. E esse abraço vai ser para restaurar a sua vida para sempre. Pode não solucionar o seu problema, mas vai ser um ponto de partida para você entender que a igreja está contigo para te abençoar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Toda igreja de olho fechado, por favor. Se você está passando esse momento difícil da sua caminhada, não importa em qual área seja, vem para o altar do Senhor e diga: olha, eu estou precisando. Eu me sinto às vezes sozinho, mas eu creio que Deus está nesse lugar e aí a igreja vai se mover. Abraça e não solta não, abraça mesmo, abraça apertado. Abraça apertado. Canta a música de abraçar apertado. Isso. Se a pessoa puder ficar de pé, é melhor, porque aí é mais fácil de abraçar. Pastor, eu cheguei aqui quebrado, arrebentado, sem expectativa de nada, mas você vai sair daqui hoje abraçado em nome de Jesus. Vai cantar o quê? Vai embora. Isso, irmão, mova-se. Se você vê alguém sozinho, irmão, não deixa não, agarra ele, agarra ela aí. Se está ajoelhado, ajoelha junto. Isso, abraça aí, irmão, vamos se movimenta. Não fica parado não. Se você não é para ser abraçado, abrace alguém. Diga ao Senhor: usa-me, Senhor. Mas eu queria que você se movimentasse. Tem coisas que acontecem quando nos movemos.
E talvez a cura vai acontecer quando você sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Enquanto você vai andando, talvez Deus venha te liberando, te libertando, te restaurando. Mas talvez tenha alguém aí do seu lado e você tem que se retratar com essa pessoa de um relacionamento. Algo que você feriu ou foi ferido dentro da sua casa. Quem sabe seja uma oportunidade agora de você abraçar. Descer do pedestal que você se colocou e abraçar e dizer: olha, me perdoa. Me ajuda aí, vamos começar de novo. Porque a vida é uma gigante arte de aprender a recomeçar. E se o diabo achou que ia parar um culto porque o moço caiu e morreu, Paulo foi lá e declarou: não, ele não só caiu, ele se posicionou. Foi traumático, mas agora ele está vivo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nessa noite, nessa manhã, Deus está movendo esse lugar para restaurar alguma coisa que porventura pode estar quebrada em você. Um relacionamento com seu filho, que talvez não esteja nem aqui, por uma palavra dura que você trouxe. Vai lá hoje, libera uma palavra de perdão, restaura esse relacionamento. É tempo de recomeçar. Abrace, abrace. Vou dizer de novo, irmãos, aprenda uma coisa, irmãos. O Evangelho é a simplicidade da cruz. Talvez você tenha vindo para o culto hoje para ouvir uma palavra do Senhor, e o que você vai sair daqui é abraçado pelo Senhor. Porque Deus vai usar o braço de alguém para te abençoar, né? Quantas vezes eu precisei ser abraçado? E pior, eu tinha que pregar ainda. E alguém foi lá e me deu um abraço e falou assim para mim: ó, você vai conseguir. Talvez você olhe assim e fale: meu Deus, mas eu estou num turbilhão de problemas. É uma tempestade de crise. Mas alguém está te abraçando dizendo: não, vai dar certo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você está pensando em desistir, não desista. A sua persistência vai ser a motivação da nossa caminhada. Porque um dia vai ser você que foi abraçado hoje aqui, que vai estar abraçando alguém em nome de Jesus, e dizendo para ele assim: eu só estou aqui para te abraçar porque eu não desisti. Deus não tem agrado daqueles que retrocedem. Erga sua mão bem alto quando você está e diga assim: meu Deus, nós não fomos chamados para retroceder. É tempo de avançar em meio à tempestade. Se a tempestade vier contra nós, nós cremos que o Senhor acalmará a tempestade, porque só o Senhor traz para si os meus problemas, as minhas dores, as minhas lutas, as minhas adversidades. Diga assim: Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas lutas, as minhas decepções, as minhas vergonhas, e eu creio que o Calvário me mudou por inteiro, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor onde você está, meu irmão. Isso. Deus abençoe sua vida. Você que está na internet, quem está com a câmera aqui, você que está na internet, Deus te abençoe, vai em paz. À noite, 18h30, cultue online conosco, ou venha estar conosco aqui. E você que está aqui hoje pela manhã, não falte, esteja com a gente à noite. Vamos prestigiar esse grande pregador e grande homem de Deus, que vai trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida para a glória de Deus. Vá em paz, Deus te abençoe.